Olá, meus queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Esta é a nossa última aula de ciências, a aula gravada para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a revisão de ciências para a nossa prova, que será na semana que vem. O nosso assunto é energia, eletricidade e magnetismo. Esses três assuntos de suma importância para todos nós. A energia, ela é obtida de diversas formas. De acordo com o que estudamos, escreva quais são as fontes de energia naturais. Aquela fonte de energia que vem diretamente da natureza. Essas fontes são luz solar, água, vento, marés, materiais orgânicos, calor concentrado nas camadas internas da Terra. Esses são as formas de energia naturais. A número 2 pergunta: uma das grandes preocupações do governo é a obtenção de energia por fontes renováveis e que causam menos impactos no meio ambiente. Defina as formas de energia abaixo. O governo hoje, a grande preocupação dele é com a poluição do meio ambiente. E a energia, nós sabemos, algumas delas poluem o meio ambiente. Mas existem aquelas que não poluem ou que poluem um pouco menos, que são chamadas de energias renováveis. Dentro deles, nós temos as energias hidráulica, a energia eólica. Mas a pergunta número 2, ele vem falando para a gente definir as formas de energia que estão abaixo. Letra A: energia conseguida por combustíveis fósseis. São aquelas que não se renovam na natureza e liberam grande quantidade de substâncias poluentes. Dentre elas estão o carvão mineral, o gás mineral e o petróleo. Letra B: energia conseguida por biocombustíveis. São fabricados a partir de vegetais, como a cana-de-açúcar, que fabrica o etanol, e também a mamona, que fabricam o biodiesel. A energia hidráulica é a energia conseguida ou produzida através da água, que são as usinas hidrelétricas. E a energia eólica é a energia produzida pelos ventos, que resulta em pouca poluição. De todas as formas de energia que conhecemos e utilizamos, quais podem ser consideradas limpas, ou seja, aquelas que resultam em pouca poluição, e as consideradas sujas, que causam grande impacto ambiental? Como tipos de energia limpas, nós podemos ter a energia hidráulica e a energia eólica, que é as que mais nós utilizamos em nossas casas, sendo que tem outras, como a energia solar, a energia das marés. Essas também são energias limpas. E a energia suja, aquela que faz muita poluição, é a energia conseguida através dos combustíveis fósseis, que elas são a queima de combustíveis e também as termoelétricas. O número 4. De onde vem a energia utilizada nas residências de todo o país? Nós sabemos que hoje a energia ela é de suma importância em nossas casas, porque para nós utilizarmos todos os aparelhos que nós temos, nós precisamos de energia. A geladeira, o computador, a TV, o micro-ondas, a lâmpada. Então são várias coisas que nós temos, os eletrodomésticos, que nós utilizamos a energia. E aí, onde é que é fabricada essa energia toda? Essa energia, a maioria dela, 95% dessa energia é fabricada em usinas hidrelétricas. E ela é distribuída por redes elétricas.
Nos locais onde o acesso é mais difícil de ter a energia elétrica por hidrelétricas, instalam-se também as usinas termoelétricas e as usinas eólicas. Termoelétricas pela queima de combustíveis e eólicas aquela que é produzida através do vento. Número 5. No número 5 vem falando sobre o fluxo de cargas elétricas, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser conduzida, ou seja, ela pode passar de um corpo para outro corpo. A pergunta é: quais materiais podem ser considerados como condutores? Condutores podem ser o quê? A lâmpada, as baterias, a água mineral, os gases ionizados, nos estados sólidos ou líquidos, como o sódio, o potássio, o cálcio, a prata, o ouro, o cobre, o cromo, o magnésio, o carbono, que é o grafite, o alumínio, o chumbo, o mercúrio, o lítio, o tálio, o níquel, o célcio e o frâncio. Mas o que nós mais conhecemos são os metais. Então, os metais são bons condutores de eletricidade. Por isso, dentro dos fios tem um metalzinho que ele conduz a eletricidade. Então, não precisa colocar isso tudo, mas nós já sabemos que os metais são bons condutores de eletricidade. E os maus condutores de eletricidade? São aqueles que não deixam a eletricidade passar com facilidade. Dentre eles, nós temos a borracha, o isopor, o vidro, a cerâmica, o acrílico, o óleo, o plástico, a madeira, o algodão, a água pura que nós bebemos, o papel, a porcelana, a lã, o âmbar, o diamante, os gases não ionizados e o concreto quando ele está endurecido, seco, o enxofre, o flúor e o iodo. Mas aqueles que nós mais conhecemos é o quê? O plástico e a borracha, que é o que nós usamos com mais facilidade e usamos nas nossas casas, como por exemplo, os nossos fios. Eles têm uma capinha plástica para proteger dos choques. As botas são feitas de borracha e também madeira, que ela também é um tipo de isolante, não deixa a eletricidade passar de um corpo para o outro. O número 6, ele já vem falando sobre o circuito. Um circuito é o que possibilita que a energia chegue à nossa casa. O circuito, ele pode ser um circuito fechado ou ele pode ser um circuito aberto. Em nossa residência, a instalação elétrica é um tipo de circuito fechado. Só que esse circuito fechado, ele é controlado por interruptores. É o que diz ali, ó. Para que a corrente circule, fazendo com que o aparelho funcione, o circuito precisa estar fechado. Porque olha só, vamos fazer de conta que isso aqui é um circuito, ó. Quando o circuito fecha, então a eletricidade passa de um lado para outro. E aí ele circula, ele se movimenta e ele faz com que os aparelhos funcionem. Mas se esse circuito aqui, ó, ele abre, ele é interrompido, o equipamento não funciona. Por que não funciona? Porque ele não está conectado, não está ligado. Além disso, o objeto ele precisa estar conectado a uma fonte de energia. Porque se ele não estiver conectado à fonte de energia, um gerador, uma pilha, ele também não vai funcionar. Por esse motivo, todos os objetos elétricos, ele contém uma chave ou um interruptor, que é aquele botãozinho, ó, que a gente liga e desliga. Porque quando você aperta ou liga o aparelho, o circuito fecha, então faz com que ele
funcione. Aí quando você aperta de novo para ele abrir, ele desliga, ele abre o circuito e não deixa que o aparelho funcione. Número 7. O que é magnetismo e quais os tipos de ímãs existentes? Magnetismo é a capacidade de atrair ou repelir outros ímãs ou metais. Então, ela capacidade de atrair ou repelir é conseguida através dos ímãs, que é o magnetismo, como o ferro e o níquel. E há dois tipos de ímã, que é o ímã natural, encontrado na natureza, que é chamado de magnetita, e os ímãs artificiais, aqueles produzidos pelo homem. Nós também sabemos que vários ou quase todos os eletrodomésticos ele possuem um ímã, porque esse ímã ele vai permitir que os aparelhos liguem e funcionem. O número 8, ele vem falando sobre o nosso planeta como um grande ímã. Nós sabemos que o nosso planeta ele funciona como se ele fosse um grande ímã. E nós temos o polo norte e o polo sul, que são chamados de polos magnéticos da Terra, polo norte e polo sul. Sendo assim, a Terra é considerado um grande ímã. Nessa pergunta aí, o nosso planeta é considerado um grande ímã. Entendendo esse princípio, coloque verdadeiro ou falso nas situações abaixo. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. Isso daí, é quando eu tenho um ímã. Se eu tenho um ímã, e aí eu quero que esse ímã mostre o polo norte e o polo sul da Terra. Então, olha só, o polo norte magnético, ele se encontra no polo sul da Terra. Como assim? Lembra que eu falei, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Então, se eu tenho o polo sul, ele vai ser atraído pelo polo norte. Se eu tenho o polo norte, ele vai ser atraído pelo polo sul. Então, o polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra, correto? Para ver a atração. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Também está correto, olha lá, norte com sul, sul com o norte. O outro, o campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. Esse aí está errado, porque onde é mais forte na Terra são os polos. O polo norte e o polo sul é onde tem o maior número de magnetita. O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos, correto. E o campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre. Também verdadeiro. Então, esse aí, o campo magnético terrestre, ele surge por causa desse movimento de rotação da Terra. Número 8. No número 8, nós já mudamos para a eletricidade. A eletricidade, ela é produzida em alguns aparelhos, como usinas hidrelétricas, e nós vimos também os faróis das bicicletas. E é obtida através de um aparelho. Qual é este aparelho? É o dínamo. Nós sabemos que nas hidrelétricas existe um dínamo, que é por onde tem no gerador, por onde vai passar a água, vai movimentar o dínamo e aí vai produzir eletricidade. Nos faróis de bicicleta também é a mesma coisa. Na bicicleta tem um dínamo e aí quando a pessoa começa a pedalar, esse dínamo então produz eletricidade e acende os faróis. Número 9. O que são eletroímãs e dê exemplos de aparelhos que funcionem graças a eles. O eletroímã
é a corrente elétrica estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo. Então, são os dois, ó, eletricidade e magnetismo. Onde é que eles estão? Nos motores, nas campainhas, nos telefones, na indústria, na construção civil e no guindaste eletromagnético. Então, é onde encontramos os eletroímãs. A pergunta número 10, ela vem falando sobre como é obtida a energia estática, de exemplo. A energia estática, ela é conseguida através do atrito dos corpos, como por exemplo, minhas mãos. Se eu esfrego uma mão na outra, o que vai acontecer com as minhas mãos? Elas vão aquecer. Isso quer dizer o quê? Elas ficaram eletrizadas, ficaram cheias de energia estática. Então, toda vez que você passa uma coisa na outra, isso acontece o quê? Forma a energia estática. Os exemplos, olha só. Esfregar um tapete de lã. Então, se você ficar ali, ó, esfregando em um tapete de lã, vai ter certa hora que você vai ver ó, que sua mão vai puxar os cabelinhos do tapete de lã para cima. Nós vimos, o exemplo que nós fizemos, da régua ou da caneta, quando esfregamos ela no cabelo, ó, atritamos, e ela pôde puxar os pedacinhos de papel que estava sobre a mesa. Uma outra coisa, ó, o pente plástico. Quando você passa o pente várias vezes na sua cabeça, ele também fica eletrizado, porque você atritou o pente com o seu cabelo. Esfregando um balão com suéter de lã. Então, você tem aqui, ó, um suéter de lã ou qualquer coisa de lã. Você pega um balão e esfrega nele. E aí, quando você encosta no seu cabelo, o balão, ele atrai o seu cabelo. Você vai ficar com o cabelo, ó, em pé. Porque o cabelo, parece até que o cabelo ganhou vida própria, mas não é. É porque o corpo foi eletrizado. O balão foi eletrizado. Outra coisa, se você desliga a TV e você coloca o seu braço na hora que você desliga, você pode perceber que os seus cabelinhos ficaram eriçados, ficaram arrepiados. Isso por quê? Por causa da energia estática. Então, a energia estática nada mais é que o atrito existente entre dois corpos formando energia. Nós vimos então que tudo tem energia e a gente depende da energia para sobreviver. Que nós então possamos continuar estudando esse assunto tão bom sobre energia e nos preparando para a nossa provinha na semana que vem. Certo? Ó, beijos e até a próxima aula, que não vai mais ser em videoaula, ou talvez seja no próximo ano, né? Porque, como eu falei, para aqueles que passarem direto, esta é a nossa última aula de ciências. Então, beijos e nos encontramos na aula Zoom, tá? Tchau a todos vocês.